O jovem João Pedro, então com 17 anos, havia sido diagnosticado com galactosemia ainda bebê, uma doença rara que impedia seu corpo de metabolizar a galactose, um açúcar presente no leite e seus derivados. Os médicos foram claros: ele jamais poderia ingerir qualquer alimento com lactose, sob risco de danos hepáticos graves, atraso no desenvolvimento e até mesmo a morte. A família, que já servia ao Senhor na congregação cristã, recebeu a notícia com lágrimas, mas também com uma fé que não se abalou. A mãe, Irmã Maria, lembrava-se das palavras do Senhor Jesus: tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. E foi nessa promessa que se apegou. Os anos se passaram com restrições severas. João Pedro nunca pôde provar um pedaço de bolo de aniversário nas festas da escola, nem um copo de leite na casa de amigos. Sempre carregava sua própria comida, preparada com esmero pela mãe, que orava sobre cada refeição. Os irmãos da congregação também intercediam por ele, especialmente nas reuniões de oração, onde muitos se ajoelhavam clamando pela sua cura. O jovem, apesar da limitação, nunca se queixou. Pelo contrário, testificava com gratidão: o Senhor sabe o que é melhor. Se Ele permite, é para a sua glória. Até que em uma noite de quarta-feira, durante a reunião de doutrina, algo extraordinário aconteceu. O irmão que presidia a reunião, após ler as Escrituras sobre a cura divina, sentiu um forte impulso no espírito para chamar os enfermos à frente. João Pedro, que estava sentado nos bancos da frente, sentiu o coração arder. Sem hesitar, levantou-se e foi até o altar, onde vários irmãos já estavam orando. As mãos foram impostas sobre sua cabeça, e os clamores subiram ao céu: Senhor, pela tua misericórdia, toca neste jovem. Liberta-o desta enfermidade para que o teu nome seja engrandecido. De repente, João Pedro sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o envolvesse. Os irmãos ao seu redor começaram a glorificar a Deus em voz alta, pois viam em seu rosto uma expressão de paz sobrenatural. Quando a oração terminou, o jovem voltou para seu lugar, mas algo dentro dele havia mudado. No dia seguinte, ao acordar, sentiu uma fome diferente. Sem entender bem por que, pediu à mãe um copo de leite. A irmã Maria, assustada, lembrou-lhe da doença, mas João Pedro, com firmeza, respondeu: Mãe, o Senhor me curou. Eu sinto no meu coração que posso tomar. Com lágrimas nos olhos, mas confiante na fé do filho, ela serviu-lhe meio copo de leite. João Pedro bebeu sem qualquer desconforto. Horas se passaram, e nada aconteceu. No almoço ele comeu um pedaço de queijo, algo impensável anos antes. A família, emocionada, aguardou com expectativa. Dias se transformaram em semanas, e João Pedro continuou se alimentando normalmente, sem nenhuma reação adversa. Os exames médicos que antes confirmavam a galactosemia, agora mostravam níveis normais de enzimas. Os médicos, surpresos, não tinham explicação. Mas a congregação sabia: era a mão poderosa de Deus operando um milagre. O testemunho de João Pedro se espalhou entre os irmãos, fortalecendo a fé de muitos. Em uma reunião de ação de graças, ele subiu ao púlpito e, com voz trêmula de emoção, deu glórias ao Senhor: Irmãos, eu era escravo de uma doença que me impedia até de sentar à mesa com liberdade. Mas Deus, em sua infinita bondade, me libertou. Não foi por mérito meu, mas pela sua graça. Hoje posso comer do pão e beber do cálice sem medo, porque ele me sarou. A ele seja toda a honra. A irmã Maria, ao lado do filho, acrescentou com lágrimas: Quando ele nasceu, oramos para que o Senhor o guardasse. Nunca deixamos de clamar, mesmo quando os médicos diziam que não havia cura. Mas Deus ouviu nossas súplicas. Ele é fiel. Muitos irmãos, ao ouvirem aquele relato, se levantaram para glorificar a Deus, lembrando-se de outras curas que haviam presenciado na congregação. Um irmão mais velho, que sofria de problemas renais, testificou: Se Deus curou a galactosemia, que é uma coisa tão séria, por que não pode curar minhas dores? Vou crer também. E assim a fé de uns acendeu a esperança de outros. Nos meses seguintes, João Pedro continuou frequentando as reuniões com ainda mais zelo. Agora, não apenas como alguém que recebeu uma bênção, mas como um servo disposto a incentivar outros jovens a confiarem no poder de Deus. Em uma conversa com um amigo da congregação que lutava contra a ansiedade, ele disse: Deus não muda. Se Ele me curou de uma doença que os médicos diziam ser para sempre, Ele pode te dar paz no coração. Só precisamos crer e perseverar em oração. O amigo, tocado por aquelas palavras, começou a buscar mais ao Senhor, e pouco tempo depois, testificou que a opressão havia se ido. A gratidão da família de João Pedro também se refletia em sua vida de consagração. Eles passavam mais tempo em oração em casa, lendo as Escrituras e cantando hinos de louvor. A irmã Maria costumava dizer: Antes eu orava pedindo a cura.
Agora oro dando graças porque Deus não só curou meu filho, mas nos ensinou a confiar nele em tudo. O pai, irmão Carlos, que sempre foi um homem de poucas palavras, passou a testificar com mais frequência, contando como viu a mão de Deus agindo na vida do filho. Em uma das reuniões de doutrina, o irmão que presidia lembrou o caso de João Pedro para ensinar sobre a importância da fé e da obediência. Muitos podem dizer que foi coincidência, mas nós sabemos que foi a obra do Espírito Santo. Deus não faz acepção de pessoas. Se ele operou ali, pode operar em qualquer um de nós. Mas precisamos estar dispostos a crer, a obedecer e a perseverar, como fez aquele jovem e sua família. As palavras ecoaram no coração dos presentes, e muitos se ajoelharam naquele momento, pedindo que Deus operasse em suas vidas da mesma forma. João Pedro, agora com 19 anos, segue firme na fé. Ele não se esquece de onde Deus o tirou e por isso vive com o coração grato. Em uma recente reunião de oração, ele compartilhou: às vezes, quando tomo um copo de leite ou como um pedaço de pizza, lembro-me de como isso era impossível antes. Não é só a cura física que Deus me deu, mas a certeza de que Ele cuida de mim. Se Ele se importou com algo tão específico na minha vida, quanto mais não se importará com as coisas do meu espírito. O testemunho dele também tem alcançado pessoas de fora. Uma vizinha que ouvia os relatos da família começou a frequentar as reuniões e, após algum tempo, entregou sua vida ao Senhor. Em uma conversa com a irmã Maria, ela confessou: ver a cura do João Pedro me fez acreditar que Deus é real. Se ele fazendo isso por quem o serve, quero fazer parte desse povo. Assim, mais uma alma foi acrescentada ao rebanho, tudo por causa de um milagre que não ficou guardado, mas foi compartilhado com amor e humildade. A história de João Pedro é mais uma prova de que Deus continua operando hoje, assim como nos tempos bíblicos. Não são os homens que escolhem como ou quando ele age, mas ele, em sua soberania, escolhe revelar seu poder para confirmar a fé dos seus servos. E quando isso acontece, a única resposta possível é a gratidão e a consagração. Como o próprio jovem costuma dizer, Deus não nos cura para que vivamos para nós mesmos, mas para que o sirvamos com ainda mais amor. A cura é um dom, mas a salvação é o maior milagre. E assim a congregação continua a ver, a crer e a testificar, sabendo que o mesmo Deus que sarou João Pedro da galactosemia é o mesmo que perdoa pecados, consola os aflitos e guia seus filhos em todos os caminhos. Que o seu nome seja engrandecido hoje e sempre. Amém. A vida de João Pedro depois da cura não foi apenas um retorno à normalidade, mas o início de uma jornada de serviço e gratidão que tem marcado não só sua família, mas toda a congregação. Desde aquele dia, ele passou a participar mais ativamente das reuniões, não como um jovem que recebeu um milagre, mas como um servo que entende que a misericórdia de Deus exige uma resposta. Ele mesmo conta: antes eu ia às reuniões porque meus pais levavam. Depois da cura, passei a ir porque meu coração não aguentava ficar longe. Era como se Deus me chamasse: você viu o que eu fiz por você? Agora me sirva. E ele tem servido. Nos cultos de doutrina, João Pedro é um dos que mais anota as palavras dos irmãos mais velhos, sempre com a Bíblia aberta, verificando cada referência. Não é raro vê-lo, após a reunião, conversando com algum irmão mais novo, explicando com simplicidade o que acabou de aprender. Não sou professor, mas se Deus me deu entendimento, por que guardar só para mim? Diz ele. Sua mãe, irmã Ana, testemunha: meu filho mudou. Não é só a saúde, é o jeito de viver. Ele ora mais, lê a palavra como se fosse alimento, e tem um cuidado com os outros que antes não via. Um dia, durante uma reunião de oração, o irmão mais idoso, que sofria de dores nas costas há anos, pediu que orassem por ele. João Pedro, sem hesitar, ajoelhou-se ao lado do irmão e começou a clamar: Senhor, tu que saraste a mim, um jovem que nem merecia, olha para este teu servo que tem te servido por tantos anos. Se é da tua vontade, livra-o deste sofrimento, para que ele possa te louvar com mais força. A oração foi simples, mas cheia de fé. Na semana seguinte, aquele irmão voltou à reunião sem as muletas que usava há meses. Irmãos, Deus me ouviu. As dores foram embora na mesma hora. Declarou com lágrimas nos olhos. João Pedro, ao ver aquilo, não pôde conter a emoção. Senhor, tu és bom demais. Não mereço nada, mas tu me usas para abençoar os outros. Obrigado. Esse episódio fez com que muitos na congregação começassem a enxergar João Pedro não apenas como o jovem que foi curado, mas como um instrumento nas mãos de Deus. Ele mesmo, porém, sempre desvia a glória. Não sou eu, é o Senhor. Se ele quiser usar até uma criança para fazer sua obra, quem sou eu para me gloriar? Sua humildade tem sido um exemplo, especialmente para os jovens da congregação,
que muitas vezes se deixam levar pelas distrações do mundo. Um desses jovens era Lucas, primo de João Pedro, que havia se afastado das reuniões por causa de amizades que o levavam por caminhos errados. Certo dia, depois de uma reunião de jovens, João Pedro o abordou. Lucas, você não sente falta? Lembra como era bom quando a gente cantava os hinos juntos? Quando orávamos e sentíamos a presença de Deus? Lucas, com a voz embargada, respondeu: Sinto, João. Mas acho que já faz tempo demais. João Pedro, então, colocou a mão no ombro dele e disse: Nunca é tarde. Deus não olha para o tempo, ele olha para o coração. Se você voltar, ele vai te receber como ao filho pródigo. Eu sei, porque ele me recebeu assim. Essas palavras tocaram fundo em Lucas. Naquela mesma semana, ele voltou à reunião. Não foi fácil, pois muitos olharam para ele com desconfiança, lembrando de seu afastamento. Mas João Pedro não o deixou sozinho. Sentou-se ao seu lado, cantou com ele, orou com ele. Com o tempo, Lucas se reintegrou, e hoje é um dos que mais testemunham da misericórdia de Deus. Se não fosse o João Pedro, eu ainda estaria perdido, confessa. E João Pedro, ao ouvir isso, só responde: Não fui eu, irmão. Foi Deus quem te trouxe de volta. Eu só obedeci. A família de João Pedro também tem colhido frutos dessa dedicação. Seu pai, irmão Carlos, que sempre foi um homem de poucas palavras, passou a participar mais dos cultos de oração. Ver meu filho tão grato a Deus me fez enxergar que eu também precisava ser mais agradecido, compartilhou certa vez. Sua mãe, irmã Ana, que já era uma serva fiel, passou a visitar mais as irmãs doentes, levando não só palavras de ânimo, mas também o testemunho do que Deus havia feito por seu filho. Quando conto a história do João Pedro, vejo os olhos das irmãs brilharem. Isso me dá força para continuar, diz ela. Um dos momentos mais marcantes aconteceu em uma reunião de ação de graças, quando João Pedro foi convidado a dar seu testemunho diante de toda a congregação. Ele subiu ao púlpito com a Bíblia na mão, visivelmente emocionado. Irmãos, eu não vim aqui para falar de mim, mas para falar do que Deus fez. Muitos sabem que eu fui curado da galactosemia, mas poucos sabem o que isso significou para minha alma. Antes eu vivia com medo de adoecer, medo de não ser normal, medo de não viver como os outros jovens. Mas Deus não só tirou a doença do meu corpo, como tirou o medo do meu coração. Ele continuou: Hoje eu não tenho mais medo de nada, porque sei que aquele que sarou uma doença que os médicos disseram que não tinha cura é o mesmo que segue comigo todos os dias. Se ele cuida dos passarinhos, como não cuidaria de mim? Se ele conta os cabelos da minha cabeça, como não conheceria as minhas necessidades? Irmãos, não importa o que você esteja passando, doença, solidão, tentação, desânimo. Deus sabe. E se for da sua vontade, ele vai agir. Mas mesmo que não haja como a gente quer, ele está conosco. E isso basta. Ao terminar, muitos irmãos se levantaram para orar, alguns chorando, outros levantando as mãos em adoração. Uma irmã, que há anos lutava contra uma depressão, aproximou-se de João Pedro e disse: Seu testemunho me deu esperança. Vou crer que Deus também pode me libertar. João Pedro, com os olhos cheios de lágrimas, abraçou-a e orou por ela ali mesmo. Senhor, tu que me libertaste, liberta também esta tua filha. Dá-lhe a paz que excede todo o entendimento. Amém. Nos meses que se seguiram, aquela irmã começou a mostrar sinais de melhora. Não foi de um dia para o outro, mas aos poucos, a tristeza foi dando lugar à alegria, e o desânimo, à esperança. Em uma reunião de jovens ela testemunhou: Eu não sei explicar como, mas depois que o João Pedro orou por mim, algo mudou. Não foi mágica, foi Deus. Ele tem me sustentado, e hoje eu posso dizer: estou melhor. Não porque mereço, mas porque ele é bom. João Pedro também tem sido um exemplo na questão da consagração. Ele poderia, depois da cura, ter se deixado levar pela juventude, buscando diversões ou companhias que não edificam. Mas ele escolheu outro caminho. Se Deus me deu mais tempo de vida, não é para gastá-lo com coisas que não têm valor, afirma. Por isso ele evita lugares que possam manchar seu testemunho e busca, em tudo, honrar ao Senhor. Não é fácil não. A carne é fraca, e o mundo oferece muitas coisas. Mas quando eu lembro do que Cristo fez por mim na cruz, e do que Ele fez por mim na minha doença, não tenho dúvidas, vale a pena viver para Ele. Sua dedicação tem inspirado outros jovens da congregação. Muitos, ao vê-lo, passam a questionar suas próprias escolhas. Se o João Pedro, que foi curado de uma doença tão grave, vive assim, por que eu, que sou saudável, não posso viver do mesmo jeito? Pergunta-se um deles. E assim, aos poucos, o movimento de consagração tem crescido entre os jovens, não por obrigação, mas por amor. Um desses jovens, Mateus, que antes era conhecido por seu jeito rebelde,
aproximou-se de João Pedro depois de uma reunião e disse: Eu quero mudar, mas não sei como. Você pode me ajudar? João Pedro não hesitou. Claro, irmão. Mas não sou eu que vou te ajudar, é Deus. Vamos orar juntos? E ali mesmo, nos fundos do salão, os dois ajoelharam-se. João Pedro orou: Senhor, tu conheces o coração do Mateus. Ele quer te servir, mas sabe que sozinho não consegue. Dá-lhe força, Senhor. Enche-o do teu espírito para que ele possa vencer as tentações. Em nome de Jesus, amém. Mateus desde então tem buscado uma vida mais consagrada. Não tem sido fácil, e ele mesmo admite: caio, levanto, caio de novo. Mas agora eu sei que tenho um irmão que ora por mim, e um Deus que não desiste de mim. João Pedro, ao ouvir isso, sorri e diz: Isso é que é a verdadeira família de Deus, irmão. Ninguém é perfeito, mas todos estamos juntos, ajudando uns aos outros a chegar ao céu. A história de João Pedro também tem alcançado outras congregações. Em uma visita a uma cidade vizinha, ele foi convidado a compartilhar seu testemunho. Lá conheceu um casal que havia perdido a filha pequena para a mesma doença que ele teve. Eles ouviram sua história com lágrimas nos olhos. Nosso coração estava tão amargurado, confessou a irmã. Perguntávamos: por que Deus não curou nossa filha? Mas hoje, ouvindo você, entendemos que os caminhos dele são mais altos. Talvez ele tenha permitido isso para que um dia pudéssemos ouvir sua história e crer que ele está no controle. João Pedro, emocionado, abraçou o casal e disse: Eu não sei por que Deus escolhe curar uns e levar outros para si, mas sei que ele ama todos. E se ele permitiu que eu ficasse, é porque tem um propósito. Talvez seja para que eu possa dizer a vocês: a dor de vocês não é em vão. Deus está com vocês, mesmo quando não entendemos. Aquela palavra trouxe consolo ao casal, que desde então tem buscado servir a Deus com mais dedicação, apesar da dor. De volta à sua congregação, João Pedro continua a viver um dia de cada vez, sempre atento às oportunidades de servir. Ele ajuda a limpar o salão antes das reuniões, visita os doentes, participa dos cultos de doutrina com avidez e, acima de tudo, ora. A oração é o que me sustenta, diz. Quando sinto que estou fraco, oro. Quando estou alegre, oro. Quando não entendo algo, oro. Porque sei que Deus ouve, e Ele responde. Uma das respostas mais marcantes veio em um dia comum. João Pedro estava voltando do trabalho quando viu um acidente na estrada. Um carro havia capotado, e as pessoas estavam desesperadas. Ele parou, correu para ajudar e, ao se aproximar, viu que uma das vítimas era uma criança inconsciente. Sem pensar duas vezes, ele ajoelhou-se ao lado dela e começou a orar em voz alta: Senhor Jesus, tu que me saraste, sara também esta criança. Dá-lhe vida, Senhor, que ela possa te louvar um dia. Enquanto orava, uma ambulância chegou e os paramédicos começaram os procedimentos. Minutos depois, a criança abriu os olhos. Os pais, aliviados, abraçaram João Pedro, agradecendo. Ele, porém, apenas disse: Não agradeçam a mim. Agradeçam a Deus. Foi Ele quem a salvou. Esse episódio se espalhou pela cidade e muitas pessoas, ao saberem que João Pedro fazia parte da congregação cristã no Brasil, passaram a frequentar as reuniões. Não é por nós que eles vêm, é por causa do que Deus faz, lembra o irmão Paulo, um dos mais velhos da congregação. Mas é nosso dever recebê-los com amor e mostrar-lhes o caminho da salvação. João Pedro, hoje, entende que sua cura não foi apenas para ele, mas para que muitos pudessem crer. Deus poderia ter me curado em silêncio, sem ninguém saber. Mas ele permitiu que fosse em uma reunião, diante de todos, para que a fé de muitos fosse fortalecida. Reflete. Isso me ensina que tudo que Deus faz em nossas vidas tem um propósito maior. Não somos donos dos nossos testemunhos, somos apenas administradores da graça que Ele nos dá. E assim, a cada dia, João Pedro continua a viver para Deus, não como alguém que foi curado, mas como alguém que foi salvo. Porque, no fim das contas, a cura da galactosemia foi apenas um sinal do amor de Deus, mas a salvação da sua alma, essa sim, é o verdadeiro milagre. E é por isso que todas as vezes que ele se ajoelha para orar, suas primeiras palavras são: Senhor, obrigado. Obrigado pela vida, pela saúde, pela família, pela congregação. Mas, acima de tudo, obrigado por Jesus. Porque sem ele nada disso teria sentido. E a congregação, ao ouvir testemunhos como o de João Pedro, se fortalece na fé, sabendo que o mesmo Deus que operou milagres no passado continua a agir hoje, não por mérito dos homens, mas pela sua infinita misericórdia. Que o seu nome seja louvado agora e para sempre. Amém.